E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, agora a gente começa a conversar acerca de contratos administrativos, né? E quando a gente começa a falar de contratos, o artigo 92 da lei é o artigo que trata da formalização do instrumento de contrato. Então, o termo de contrato ou instrumento de contrato, ele deve respeitar todas as cláusulas necessárias previstas nesse artigo 92. Nada demais. Então, ele fala ali o objeto, as partes, a vigência, a forma de pagamento, os critérios de reajuste, enfim, o básico mesmo. O que importa para a gente é saber que em algumas situações a lei dispensa a formalização do instrumento de contrato. Então a lei diz que quando se tratar de contratações de valores mais baixos, ou seja, até o limite de valor da dispensa, ou quando se tratar de contratos de pronta entrega e pronto pagamento, que são aqueles contratos que não geram obrigações futuras de entrega imediata. Então, tanto num caso quanto no outro, nos casos de valores de dispensa, ou quando se tratar de uma contratação de pronto pagamento, a administração pode substituir o instrumento de contrato pela nota de empenho da despesa, pela ordem de serviço ou pela autorização de compra. Então, nesses casos, é possível substituir o instrumento de contrato pela nota de empenho, pela ordem de serviço, pela autorização de compra, quando se tratar ou de contratos de valores mais baixos no limite da dispensa, ou quando se tratar de contratos de pronta entrega e pronto pagamento, tá? Aí a lei trouxe mais uma novidade. Pessoal, preste atenção que tanto num caso quanto no outro, ou seja, tanto nos casos em que o instrumento de contrato é obrigatório, quanto naqueles casos em que ele pode ser substituído por um instrumento mais simples, em ambos os casos é necessário que o contrato seja escrito, né? Ele está documentado, ou por um instrumento mais simples ou por outro, mas ele está sempre documentado. Ele é um documento escrito. Ou seja, a lei regulamenta que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. E aí a própria lei traz a exceção. E ela diz que é possível a contratação verbal desde que seja uma contratação de valor bem mais baixo, até R$10.000. Hoje está atualizado, 11.400, né? Porque esses valores são atualizados por decreto, como a gente conversou. Mas até R$10.000, até 11.400, desde que seja um contrato de pronta entrega e pronto pagamento. São dois requisitos cumulativos aqui. Para que seja possível a contratação verbal, tem que se tratar de uma pequena compra que não ultrapasse R$10.000 atualizados e, ao mesmo tempo, tem que ser um contrato de entrega imediata, ou seja, um contrato de pronta entrega e pronto pagamento que não gera obrigações futuras. Cumpridos os dois requisitos, uma contratação de pequena compra até R$10.000 e que seja uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento, é possível que esse contrato seja firmado verbalmente. Então, a regra é de que é nulo e de nenhum efeito os contratos verbais celebrados com a administração, mas se a prova lhe disser que em nenhuma hipótese se admite contratação verbal com o poder público, é pegadinha, tá? Em nenhuma hipótese, não é verdade. Ok? Beleza. Com isso entendido, para a celebração do contrato, é possível se exigir do particular a prestação de uma garantia. Então, a lei prevê a possibilidade de se exigir uma garantia do particular nesses casos de estrutura de contratação que vai gerar obrigações futuras para evitar prejuízos. Prejuízos não indenizados. A administração pode exigir do particular contratado que para a assinatura do contrato ele preste uma garantia. A lei diz que a administração quem define a garantia. Nos termos da lei, a garantia poderá ser de até 5% do valor do contrato. Repito, quem define o valor da garantia é a administração. Existe um limite.
a garantia não pode ultrapassar 5% do valor do contrato. Então a administração vai definir o valor. Pode ser 1%, 2%, 3%, no máximo 5%. Temos exceção. A própria lei explica que quando se tratar de uma contratação que envolva alta complexidade técnica e também nos contratos que envolvam riscos financeiros consideráveis, de forma justificada, a garantia pode chegar a até 10% do objeto do contrato. Então, a princípio, a garantia será de até 5% do valor do contrato, mas quando se tratar de uma contratação que envolva alta complexidade técnica ou que envolva riscos financeiros consideráveis, a garantia pode chegar a até 10%. Em ambos os casos, continua sendo legitimada a administração pública para estabelecer o valor da garantia. E o particular, a empresa a ser contratada, é que tem legitimidade para dizer como que ela quer prestar a garantia. Então, ela pode prestar garantia em dinheiro, ela pode prestar garantia em títulos da dívida pública. Também, ela pode prestar essa garantia por meio de seguro-garantia, celebra um contrato de seguro para garantir o outro, e ela pode prestar garantia por meio de fiança, que não pode ser de parente, amigo, avô, só de banco. A fiança tem que ser fiança bancária, tá? Então, a garantia pode ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Como regra, compete ao particular, dentro das regras permitidas pela lei, das hipóteses de garantia, das formas de garantia permitidas pela lei, cabe ao particular dizer como que ele quer prestar a garantia. A administração define o valor, ele, particular, decide a forma de prestação dessa garantia. Temos uma ressalva importantíssima, que é uma grande novidade na Lei 14.133, que o pessoal diz que é a performance bond com cláusula de step-in, é porque foi uma regra importada do direito americano. Por isso esses nomes em inglês. Mas eu vou explicar. A lei estabelece que a garantia no contrato administrativo, quando se tratar de contratações de grande vulto, contratações de obras de grande vulto, a gente tem tido problemas frequentes, né? É muito comum a gente ver uma obra parar no meio do caminho, ficar aquele elefante branco, a expressão que a gente usa, aquele elefante branco lá que não consegue ser concluído, não serve para nada, enfim. Nesses casos de contratações de obras de grande vulto, a lei estabelece que nessas contratações a administração pública pode exigir que a garantia seja prestada por meio de seguro. Seguro-garantia da obra, que a gente chama de performance bond. Então, ela pode exigir, aqui você não tem escolha, a garantia será prestada por meio de seguro. E não é qualquer seguro. Tem que ser um seguro-garantia que tenha cláusula de retomada. Seguro-garantia com cláusula de retomada significa dizer que é a cláusula de step-in, né? Então, por isso fala performance bond com cláusula de step-in. É o seguro-garantia com cláusula de retomada. O que é a cláusula de retomada? A seguradora, ela fica responsável por assumir o objeto do contrato e concluir a obra, caso a empresa pare no meio do caminho. Então, se a empresa parar no meio do caminho, a seguradora ficará responsável por assumir o objeto do contrato e concluir essa execução contratual. Essa contratação, nesses casos, vai ter que ser feito com uma garantia maior. Então, a lei estabelece que, nesses casos, a garantia poderá ser de até 30% do objeto do contrato. E a seguradora passa a ter direito de ter acesso aos documentos de fiscalização. Porque a última coisa que a seguradora quer no mundo é ter que executar a obra, né? Assumir a execução de obra. Por isso, ela passa a ser um auxiliar de fiscalização. Ela passa a ter acesso aos documentos, ela tem o direito de requerer
acesso aos documentos atinentes a essa fiscalização, acompanhar a execução do objeto contratual, a seguradora passa a ser uma segunda fiscal do contrato, entre aspas, porque ela passa a ter acesso aos documentos que vão auxiliar nessa fiscalização, justamente pelo fato de que essa seguradora está tentando se resguardar para ela não ter que assumir o objeto do contrato, ok? Beleza. Isso é novidade. E é uma novidade bem interessante deles cobrarem. Não é um tema qualquer, é um tema que foi importado do direito americano e está sendo bem debatido, tá? Daí, a lei estabelece as prerrogativas da administração. A gente vai falar dessas prerrogativas dividindo elas em 5. Então, são as chamadas antigas cláusulas exorbitantes, né? Que agora, no artigo 104, estão tratadas ali como prerrogativas da administração. As duas primeiras eu não vou falar agora, porque são dois temas para a gente conversar no próximo bloco, que são o poder de alteração unilateral do contrato, veja, e o poder de extinção unilateral do contrato. Já fica sabendo aqui que a possibilidade de alteração unilateral e de extinção unilateral são prerrogativas dadas à administração pública na relação contratual, mas a gente vai conversar sobre alteração e extinção no próximo bloco, porque merecem uma atenção especial. Além do poder de alteração e extinção unilateral, a lei prevê outras prerrogativas. Ela prevê, por exemplo, o poder da administração de fiscalizar a execução do contrato. A fiscalização é um poder-dever. Na verdade, todas as prerrogativas da administração são poderes-deveres, né? A administração, ela não só pode, como ela deve atuar. No caso da fiscalização, isso fica muito claro. Inclusive, porque trata-se de um poder-dever que pode gerar responsabilização quando não atendido. Então, o Estado tem o poder de fiscalizar o contrato. Ele tem acesso a documentos necessários à fiscalização, ele tem o direito de exigir o acesso do preposto dele às dependências da obra. Então, ele tem um poder. E ele tem, ao mesmo tempo, o dever de fiscalizar, o poder, a legitimidade de fiscalizar o contrato. Mas ele tem, ao mesmo tempo, o dever de fiscalizar. Tanto que se ele não fiscalizar esse contrato e isso causar prejuízos, ele vai se responsabilizar. Nesse caso, a gente tem uma súmula do TST, que é a súmula 331, que na nova lei foi convertida num dispositivo legal. O artigo 121 da Lei 14.133. Esse artigo segue a mesma lógica da súmula 331. Qual é a lógica? A princípio, o Estado não responde pelos débitos trabalhistas da empresa que ele contrata. Na verdade, vamos lá. Primeiro, é importante lembrar que a lei estabelece que o Estado responde solidariamente pelos débitos previdenciários da empresa. Então, os débitos previdenciários da empresa geram responsabilidade solidária do Estado. Mas, como regra, o Estado não responde pelos débitos trabalhistas de uma empresa que ele contratou. E aí o artigo 121 traz o que diz a súmula 331. Não responde, vírgula. A princípio, ele não tem responsabilidade mesmo pelos débitos trabalhistas da empresa que ele contrata. No entanto, se ele não fiscalizar o contrato devidamente e dessa má fiscalização decorrer danos, o Estado vai ter que responder por esses danos. Então, o Estado responde pelos débitos trabalhistas da empresa que ele contratar, sempre que ele não fizer a fiscalização devida nessa atividade. E aí o 121, parágrafo 2º, estabelece, e o 3º, estabelece alguns critérios de fiscalização nesses contratos de serviço terceirizado, que vale a pena a gente anotar. Vamos lá. No caso de serviço terceirizado, a gente costuma ter, a lei prevê 5 critérios possíveis. Primeiro critério, os primeiros 2 critérios são para evitar o não pagamento de salário. É muito comum que a empresa atrase o salário dos empregados. Então a lei prevê que a administração pública pode estabelecer que vai fazer a retenção do pagamento mensal enquanto o salário não for pago.
Então a administração retém o pagamento da fatura da empresa, enquanto a empresa não comprovar o pagamento do salário dos empregados. Aí ela vai dizer assim, pois eu estou esperando bem você me pagar para eu pagar os empregados, né? Por isso a lei diz mais. Diz assim, olha, além da administração fazer a possibilidade, né, prever a possibilidade de retenção, ela pode prever também a possibilidade de pagamento direto. Então ela pode reter os valores da fatura e fazer o pagamento direto aos empregados. E aí vai pagar a empresa o que sobrar, né? Depois que ela pagar os empregados, aquilo que sobrar, ela paga para a empresa. Então é possível essa retenção e esse pagamento direto aos empregados. O outro problema que existe em relação aos débitos trabalhistas nem é o pagamento do salário, são as verbas rescisórias. Muitas vezes, a empresa executa o contrato corretamente, paga os salários em dia, tudo certinho. Na hora que o contrato acaba, a empresa não tem dinheiro para pagar a verba rescisória dos empregados. Então, nesse caso, a administração pode tomar 3 providências. Primeiro, ao exigir o seguro-garantia, ela pode exigir que o seguro-garantia tenha cobertura dos débitos trabalhistas inadimplidos pela empresa. Então, essa é a primeira medida. Estabelecer a obrigatoriedade de um seguro-garantia que tenha cobertura dos débitos trabalhistas. A segunda medida possível, nesse caso das verbas rescisórias, é a criação de uma conta vinculada. Nesse caso, a administração pública determina a criação de uma conta vinculada da empresa. É uma conta vinculada, é uma conta em nome da empresa, bloqueada para movimentação. A empresa só pode movimentar se a administração pública autorizar. Nessa conta serão depositados os valores referentes a férias, 13º e verbas rescisórias. Então, todas as vezes que a empresa precisar pagar férias, 13º ou verba rescisória, ela pede o saque da conta vinculada para pagar esses valores. Então, todo mês, a administração deposita o valor da empresa na conta dela e o valor referente a férias, 13º e verba rescisória paga na conta vinculada, que também é uma conta da empresa, mas que é bloqueada para movimentação. E a última medida possível é estabelecer que esses valores de férias, 13º, verba rescisória, só serão pagos à empresa no fato gerador do evento. Ou seja, eu vou pagando a empresa e eu vou retendo na administração os valores das férias, 13º e verba rescisória. Toda vez que acontecer, 13º, aí a administração paga. Verba rescisória, a administração paga, porque ela retém esses valores previamente. Então essas são as medidas que o artigo 121 prevê de fiscalização para evitar responsabilização estatal por eventuais débitos trabalhistas. Ok? Também, além do poder de alteração unilateral, extinção unilateral e fiscalização, a administração tem o poder de ocupação temporária de bens. A ocupação temporária é uma prerrogativa decorrente do princípio da continuidade do serviço público. A ideia aqui é que, se em algumas situações a empresa contratada, por qualquer motivo, legítimo ou não, deixa de prestar o serviço, o Estado, ele pode, para manter a execução do serviço, ocupar temporariamente os bens da contratada. A ocupação temporária de bens, ela vai se dar para evitar a paralisação do serviço que está sendo executado. Então, nesses casos, para evitar a paralisação do serviço, o Estado pode ocupar temporariamente os bens da empresa. Depois, devolve e os danos causados vão ser indenizados. Então, imagina uma empresa de ônibus. Os funcionários entram em greve, a empresa deixa de executar o serviço de transporte. O Estado vai lá, ocupa temporariamente os ônibus e mantém a prestação do serviço de transporte. Isso é uma ocupação temporária de bens. É uma forma de garantia do princípio da continuidade do serviço público. Se evita a descontinuação do serviço e os danos causados, eventualmente, serão indenizados, tá? Por fim, também é prerrogativa da administração
o poder de aplicação de penalidades. No nosso último bloco eu vou falar da arbitragem, mediação de conflitos, e aí eu vou entrar mais nas sanções, tá? Não vou entrar agora em cada uma das sanções, basta a gente saber que as penalidades também são prerrogativas da administração e que serão aplicadas mediante processo administrativo, no qual se verificará que ele cometeu as infrações e vai se determinar quais as penalidades a serem aplicadas, ok? Eu ainda queria conversar com vocês acerca de uma prerrogativa que agora é do particular. A gente vai falar sobre isso, inclusive, de novo, no próximo bloco. Mas, de antemão, eu quero que você saiba que o particular tem uma garantia da margem de lucro que foi contratada com ele. A administração vai ter poderes de alteração do contrato, mudar projeto, mas ele tem uma garantia de manutenção da margem de lucro que foi pactuada. É importante a gente ter na cabeça que quando um contrato administrativo é celebrado, a administração celebra o contrato para atender ao interesse público. Mas o particular celebra esse contrato buscando lucro, legitimamente. Então esse lucro, que é combinado com o particular, ele não pode ser alterado. A administração precisa manter a margem de lucro que foi inicialmente pactuada com esse particular. Por isso, a previsão de pagamentos de alguns pagamentos acessórios da administração, que são os reajustes, a repactuação e a revisão, ou realinhamento, ou reequilíbrio contratual. Tanto faz. Revisão, reequilíbrio, realinhamento, dá no mesmo. O reajuste é a incidência do índice de preço previamente estabelecido no contrato. Então, normalmente se usa IPCA, IGPM, INCC para obra, enfim. No própria celebração do contrato, se estabelece um índice de reajuste para custear o aumento inflacionário, para que não se precise tirar do dinheiro, do lucro da empresa para custear o próprio contrato. Então, esse índice é definido no contrato e a lei estabelece que o reajuste deve se respeitar o interregno mínimo de 12 meses. 12 meses a contar do orçamento estimado da administração. Quando ela faz a estimativa orçamentária, ela vai considerar esse orçamento para o prazo de reajuste, para aplicação do índice de 12 meses. Nos casos de contratação de terceirização, o índice não resolve, porque aqui eu tenho um aumento salarial que não é atrelado a índice nenhum. Então, nesses casos, para o pagamento de salários, para o pagamento de empresas, nos contratos de terceirização, de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, a lei prevê que deve ser feita uma repactuação, que vai tomar por base a convenção coletiva de trabalho ou o salário mínimo, se for uma categoria que não tenha piso salarial. Então mudou o piso salarial da categoria, ou mudou o salário mínimo se não houver piso, aí eu vou ter que repactuar, que é colocar o novo piso. É só isso, tá? Colocar o novo piso na planilha. Também vai ter que respeitar o interregno mínimo de 12 meses. A diferença é que aqui os 12 meses tomam por base a convenção coletiva de trabalho anterior. Eu assinei um contrato em outubro, mas ele tomou por base um salário que tinha sido fixado em janeiro. Em janeiro vem a nova convenção, ele tem direito à repactuação. Não precisa de 12 meses de contrato, né? São 12 meses da convenção coletiva de trabalho que deu base à proposta dele. Como a repactuação e o reajuste são objetivos, não há necessidade de aditivo. Podem ser feitos por apostilamento. O reequilíbrio, ou a revisão, ou o realinhamento, esses são diferentes. Por quê? Porque aqui a gente tem uma situação em que o índice de reajuste não conseguiu fazer face ao aumento no custo do contrato. A gente tem uma situação inesperada. Por isso, a lei diz que nesses casos de reequilíbrio não há prazo. Não tem prazo. O que ele precisa comprovar é que houve um fato superveniente ao contrato e esse fato gerou uma onerosidade excessiva no contrato. Então, houve um fato superveniente ao contrato que gerou uma onerosidade excessiva, desequilibrou a relação contratual.
não adianta aplicar índice, ele precisa reequilibrar o contrato. Nesse caso, a situação inesperada que desequilibra o contrato pode decorrer de 4 hipóteses. Primeiro, é possível que essa onerosidade excessiva tenha decorrido de caso fortuito e força maior. Beleza. Situações imprevisíveis ou, se previsíveis, inevitáveis que desequilibram a relação do contrato. Também é possível que esse desequilíbrio tenha decorrido do que a gente vai chamar de interferência imprevista. Interferência imprevista é uma situação pré-existente ao contrato, mas que não tinha como ser detectada. Ela vem à tona durante a execução contratual. Você ouve muito isso em livro, você lê muito isso em livro, né? E ouve muito em aula. É assim, contratou a empresa para executar uma obra. No meio da obra, descobriu que o terreno era pantanoso. Vai demorar mais tempo, vai ter um custo maior. E aí, vai ter que rever os valores. É uma situação que já existia, é uma interferência imprevista, porque é uma situação pré-existente ao contrato, o terreno sempre foi pantanoso, mas as partes não tiveram como detectar. Aquilo só veio à tona no bojo da execução contratual. Essas são as hipóteses que nós chamamos de teoria da imprevisão. Além delas, existem situações em que o desequilíbrio no contrato é causado pela própria administração pública. E nós dividimos essas situações em duas: fato do príncipe e fato da administração. Então, o fato da administração e o fato do príncipe são as situações de desequilíbrio causadas no contrato pelo próprio Estado. O próprio poder público desequilibra a relação contratual e, por isso, ele precisa reequilibrar aquele contrato. Se ambas são desequilíbrio causadas pelo Estado, o que diferencia nessas duas situações? No fato da administração, a administração celebra o contrato e depois ela é inadimplente no próprio contrato. Ou seja, ela atuando dentro do contrato desequilibra a relação contratual. Ela deixa de atuar ou atua de forma a descumprir a sua parte no contrato. Imagine que a administração contratou a empresa para executar uma obra. Daí, a administração não desapropriou o terreno onde a obra vai ser executada, não expediu ordem de serviço, ela é inadimplente no contrato. E esse inadimplemento dela no contrato está desequilibrando a relação contratual. Isso é o fato da administração. No fato do príncipe, não. No fato do príncipe, a administração celebra o contrato e depois, ela atuando fora do contrato, acaba atingindo o contrato indiretamente. Então, nessa situação de fato do príncipe, ela desequilibra a relação contratual e depois, atuando fora do contrato, ela acaba atingindo o contrato de forma indireta, tá? Qual é a diferença? É basicamente isso. Imagine uma situação de fato do príncipe, a gente tem um exemplo clássico que é tributo. Imagine que o Estado da Bahia contratou uma empresa para fazer o transporte dos servidores para locais distantes. Pronto. Valor definido, tudo certinho, tudo resolvido. Depois que o contrato foi celebrado, o próprio Estado triplicou a alíquota do ICMS combustível. No momento que ele triplica a alíquota do ICMS combustível, ele não está atuando fora do contrato. Ele não está atuando dentro do contrato. Ele está atuando fora da relação contratual. Ele está atuando enquanto poder público, enquanto Estado, enquanto príncipe. No entanto, triplicar a alíquota desse tributo que incide sobre combustível acaba atingindo esse contrato indiretamente. Isso é fato do príncipe. São atuações estatais fora da relação contratual que acabam atingindo o contrato indiretamente e, consequentemente, gerando um desequilíbrio nesse contrato que gera o direito a requerimento de reequilíbrio do contrato. Então, o reequilíbrio pode decorrer das hipóteses de teoria da imprevisão, situações que são alheias à vontade de ambas as partes, e também o reequilíbrio pode decorrer de situações de fato do príncipe e de fato da administração, ou seja, desequilíbrios contratuais causados pela própria administração pública, ok? Próximo bloco a gente vai falar
sobre duas prerrogativas contratuais específicas, que é a alteração unilateral e extinção unilateral, e também das outras hipóteses de extinção de contratos. Sai daí não, que a gente já volta para seguir na matéria.